Eu vi um caderninho aí anotando, né? Acho que é o seu, né, Marcelo? Tá anotando, tá abrindo o caderno aí. Está gravando a reunião, tá? Oi? Então, tô vendo a sua folha de caderno aí, tá folheando ela. Sim. Eu falei que você já tá pronto para estudar. Ó, chegou mais gente aqui, a Teuto e a Thalita. Boa noite, Teuto. Boa noite, Thalita, de novo. A Thalita tá com problema de conexão, eu acho. Olha só, aula retrasada. Deixa eu projetar, peraí. Deixa eu projetar para vocês aqui a tela. Peraí. Aqui. Vocês estão vendo aí, gente? Vocês estão vendo? Então, né? Então tá. Aula retrasada, a gente começou a falar um pouquinho sobre isomeria plana, né? E a gente falou de isomeria plana de posição, de função e de cadeia. Aí faltou falar a parte da isomeria espacial, que se você lembrar lá atrás, são dois tipos de isomeria espacial: isomeria geométrica e isomeria óptica, tá? Então vamos tentar falar desses dois tipos de isomeria hoje, tá bom? Então olha só, novamente, você sabe disso, porque isso aqui não é novidade para ninguém. Isômeros espaciais são compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Tanto faz ser espacial ou plano, as fórmulas moleculares têm que ser as mesmas. Só que a diferença de isomeria espacial para isomeria plana é que na isomeria espacial você só consegue perceber a diferença através da análise espacial da molécula. Então, isomeria espacial tem a ver com enxergar a molécula em 3 dimensões. Pensar que ela está aqui na sua frente e você consegue rodar ela em todas as direções, tá? Isomeria plana não é no 3D, é no 2D, tá? Mas é muito fácil. Então, olha só. Vou começar com isomeria geométrica, tá? Eu coloquei aqui duas considerações extremamente importantes, tá? Em que situações, chegou mais um aluno, peraí, escutei o barulhinho aqui, alguém chegou aqui, deixa eu ver quem foi, Gabriele, deixa só a Gabriele entrar que a gente continua. Boa noite, Gabriele, deixa eu voltar lá então. Então eu vou começar então com isomeria geométrica, tá? Tem duas situações clássicas e bem claras de onde você encontra a isomeria geométrica. Somente nessas duas situações você vai encontrar esse tipo de isomeria, tá? Porque a isomeria geométrica é um tipo de isomeria espacial. Qual que é a primeira situação? Primeira situação, em cadeias abertas com uma ligação dupla entre carbonos. Tá bem claro aqui para vocês. A primeira situação de isomeria geométrica é quando você encontra uma ligação dupla entre carbonos. Essa é a primeira situação. A situação onde você encontra isomeria geométrica é em cadeias fechadas. Ou é
em cadeias abertas com uma ligação dupla entre carbonos, ou você pode encontrar esse tipo de isomeria em moléculas fechadas. Estas são as duas únicas situações em que você encontrará isomeria geométrica nas moléculas, tá? E eu vou começar aqui pela primeira situação, falando um pouquinho das cadeias abertas, das moléculas abertas. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho de moléculas fechadas, tá? Então, só para recapitular, isomeria geométrica você encontrará somente em duas situações. Ou quando a cadeia for fechada, ou quando a cadeia for aberta, e obrigatoriamente esta cadeia aberta apresentar uma ligação dupla entre carbonos. Aqui eu coloquei um exemplo bem simples, porque eu vou começar falando um pouquinho das moléculas abertas, tá? Que é a primeira situação. Isso aqui que você está vendo é uma molécula aberta. É uma cadeia aberta. E você enxerga aqui, ó, entre dois carbonos, essa ligação dupla. Então quer dizer que esse exemplo aqui é um exemplo clássico de isomeria geométrica. Porque a molécula é aberta e você encontra uma ligação dupla entre carbonos, tá? Quando você fala de isomeria geométrica, falando um pouquinho da parte aberta, vai surgir para vocês, tanto na parte aberta quanto na parte fechada, vai surgir uma nomenclatura. Nomenclatura clássica. Então, qual seria a nomenclatura para isomeria geométrica? É a nomenclatura cis-trans. Então, quando você escutar a palavra cis, quando você escutar a palavra trans, tem que, na mesma hora, entender que eu estou querendo falar de isomeria geométrica. Ou com a sua cadeia sendo fechada, ou com a sua cadeia sendo aberta com uma ligação dupla entre carbonos. Não importa. O que importa é que isomeria geométrica tem uma nomenclatura clássica, que é a nomenclatura cis-trans. Só que é o seguinte, a comunidade alemã, que para quem não sabe, a Alemanha é o berço da química, ela resolveu mudar a nomenclatura. Então a nomenclatura cis-trans serve para todo mundo, menos para o alemão. Porque o alemão, ele não gosta de nomenclatura cis-trans. Ele odeia esse nome. Qual é a nomenclatura do alemão? O cis, para o alemão, é a palavra Z. E o trans, para o alemão, é a palavra E. Então aqui é a mesma coisa, só o jeito de falar que é diferente. Para o mundo todo, isomeria geométrica é isomeria cis-trans. Para o alemão também é cis-trans. Só que ele prefere usar o sinônimo, que é o nome em alemão. Eu não sei falar o nome cis em alemão e muito menos o nome trans. Muito difícil falar. Então, o cis é a letra Z e o trans é a letra E. Tá? Então, a nomenclatura ZE é a mesma nomenclatura cis-trans. Só mudou o jeito de falar, mas é a mesma coisa. Só que agora eu quero falar uma coisa importante. A nomenclatura cis-trans, eu preciso dar parâmetros para vocês. Quando você escutar a palavra cis quer dizer
mesmo lado. Quando você escutar, ou você enxergar, ou você ler, né, a palavra trans, é a mesma coisa, a tradução, lados opostos. Então, nomenclatura cis-trans, cis é mesmo lado, trans, lados opostos. Só que na nomenclatura ZE, o Z é o cis. Então, o que é o Z? O Z é o mesmo lado e o E, que é o trans, são lados opostos. É só você lembrar que cis é a mesma coisa que Z e trans é a mesma coisa que E, tá? Tem que lembrar que cis é mesmo lado e trans lados opostos. Por enquanto tá tranquilo, né? Acho que eu não falei nada demais. Então vamos começar a evoluir aqui um pouquinho, tá? Novamente, nomenclatura cis-trans ou nomenclatura ZE, que é a mesma coisa, sempre está se referindo a isômeros geométricos, tá? Vamos começar a nossa brincadeira aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser para você entender, tá? Vou começar aqui por essas moléculas aqui de cima. Eu tenho aqui duas moléculas, tá? Eu tenho essa molécula aqui e eu tenho essa outra molécula aqui, tá? Essa molécula aqui se chama cis-buteno-dioico e a outra se chama trans-buteno-dioico. Deixa eu admitir aqui, chegou mais um aluno. Helder Guerra. Deixa ele entrar aqui que eu volto. Boa noite, Helder, seja bem-vindo. Então, eu tenho aqui esse Boa noite. exemplo. Tudo tranquilo? Tudo jóia, senhor? Então, melhor agora, melhor agora. Olha só. De novo, tá? Eu tenho aqui o butenodioico cis e o butenodioico trans. A primeira pergunta que eu faço para vocês: por que um é cis e por que o outro é trans? Muito fácil. O cis quer dizer mesmo lado e o trans, lados opostos. Como é que você analisa isso aqui na molécula? Ó, qual é a primeira pergunta que eu faço para vocês? A pergunta é a seguinte: essa molécula aqui e essa molécula aqui, elas têm a mesma fórmula molecular? Sim ou não? Porque se não tiverem a mesma fórmula molecular, elas não podem ser isômeros. Qual é a fórmula molecular dessas duas moléculas? É fácil. A primeira molécula tem 4 carbonos, 4 Os e 4 Hs. A segunda molécula tem 4 carbonos, 4 Os e 4 Hs. Então, uma coisa você sabe: estas duas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular. Perfeito, professor. Segunda pergunta que eu faço para vocês: essas moléculas são diferentes? São, professor, lógico que são. Eu olho para essas duas moléculas e eu vejo que elas são diferentes. A diferença é pequena, mas tem diferença. Perfeito, professor. Agora vem a terceira pergunta. Se essas moléculas apresentam a mesma fórmula molecular, se essas moléculas são diferentes, eu faço a seguinte pergunta: onde está a diferença? Que tipo de isomeria que essas moléculas têm?
Aí você para e pensa: ah, professor, agora eu entendi. Você acabou de falar para mim que quando você tem uma molécula em que ela apresenta uma ligação dupla entre carbonos, o tipo de isomeria que essas moléculas têm é isomeria geométrica. Porque você olha aqui nessa molécula e você enxerga uma ligação dupla somente entre carbonos e nessa aqui também. Então, essas duas moléculas apresentam isomeria geométrica. Agora, por que um é cis e a outra é trans? Como é que você define isso? Você olha carbono por carbono. Então, vou olhar aqui, ó. Vou começar por essa molécula aqui. O carbono de cima, tá? Nesse carbono de cima, tem dois ligantes ligados a ele. Quem é o primeiro ligante? É o H. Quem é o segundo ligante? É o COOH. No carbono de baixo também. Eu tenho dois ligantes. O primeiro ligante é o H e o outro ligante é o COOH. Agora eu faço uma pergunta. Por que esse primeiro composto é o isômero cis? Por que será? Porque cis quer dizer do mesmo lado. Então, como é que você analisa essa informação? Eu vou começar aqui pelo carbono de cima, tá? Vou circular aqui de vermelho para você entender. No carbono de cima, eu tenho o ligante H. No carbono de baixo, eu tenho o mesmo ligante H. Eles estão do mesmo lado. O outro ligante ligado no carbono de cima é o COOH. E o outro ligante ligado no carbono de baixo também é o COOH. E eles estão do mesmo lado. Então, quando os ligantes estão do mesmo lado, a gente fala que isso aqui é o isômero cis. Olha o exemplo do lado. O ligante do carbono de cima, o H, é esse aqui. E o H, que é o ligante do carbono de baixo também, está aqui, ó. Os Hs estão em lados opostos. E o COH também estão em lados opostos. Consequentemente, quando os ligantes estão em lados opostos, nós falamos que é o isômero trans. Ou quem quiser utilizar uma outra nomenclatura pode utilizar. Qual é, professor? Quando eu falo que os ligantes estão do mesmo lado, eu quero falar que os ligantes estão no mesmo plano. E ligantes em lados opostos, eles não estão no mesmo plano. Então, ou você fala de ligantes do mesmo lado, ou ligantes do mesmo plano. Ou ligantes de lados opostos, ou ligantes fora do plano. É a mesma coisa. O que importa é você saber que mesmo lado é cis e lados contrários é trans. Então, esses dois compostos aqui são isômeros geométricos. Um é o cis e o outro é o trans. Sempre vai ser assim. Davi chegou. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Davi e a gente continua. Boa noite, Davi. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Beleza. Certo, gente? Vocês estão entendendo esse comecinho aí de isomeria geométrica?
certo? Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Sim, Então senhor. tá. Então beleza. Vou tirar essas dicas aqui, que senão você mata rapidinho a questão. Daqui a pouco vocês vão fazer alguma coisa para mim, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou mudar o esquema. O esquema tá fácil. Lógico que tá fácil. Mas eu vou complicar um pouquinho daqui a pouco, tá? Vamos agora para o segundo exemplo da aula de hoje. Eu tenho aqui esses dois compostos, tá? O cis-dicloroeteno e o trans-dicloroeteno, tá? São dois compostos. Qual é a minha pergunta para vocês? A minha pergunta é a seguinte: eu quero saber se esses dois compostos são isômeros. E se são, que tipo de isomeria esses compostos apresentam? Então, para você saber se os compostos apresentam isomeria ou não, a primeira coisa que você deve fazer é verificar a fórmula molecular dos dois compostos, para ver se elas são iguais. Vou conferir aqui. Eu sei que não precisa conferir, que está na cara, mas eu vou conferir. Na primeira molécula eu tenho 2 carbonos, 2 Hs e 2 cloros. Na segunda molécula também, ó, eu tenho 2 carbonos, 2 Hs e 2 cloros. Então, primeira pergunta está ok. Os compostos possuem a mesma fórmula molecular. Segunda pergunta: eles são diferentes? Esses dois compostos aqui, eles são diferentes, sim. Lógico que são. A diferença é pequena, mas ela tem diferença. Perfeito, professor. Terceira pergunta: já que esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, já que esses dois compostos são diferentes, que tipo de isomeria esses dois compostos têm? Essa é a pergunta. Mas aí agora você é esperto e você já sabe. Eu acabei de falar 10 minutos atrás. Eu falei assim, ó, nós temos um dos tipos de isomeria espacial é a isomeria geométrica. E nós temos duas situações para que os compostos apresentem esse tipo de isomeria. A primeira situação é ele ter a cadeia fechada. Nesse caso aqui, não é, porque os compostos são abertos. E a segunda situação, que pode ter isomeria geométrica, é quando os compostos forem abertos, que é esse o nosso caso, e tiver uma ligação dupla entre carbonos, que é o nosso caso. Uma ligação dupla entre carbonos. Então, esse tipo de isomeria aqui, que esses dois compostos pertencem, é isomeria geométrica. Agora, quem é o cis e quem é o trans? Como é que você analisa? Muito fácil. Eu analiso carbono por carbono. Então, eu vou começar pelo carbono de cima. Eu tenho aqui o primeiro ligante, que é o cloro. Agora, eu vou lá para o carbono de baixo. O primeiro ligante dele é um cloro também. E se você notar, eles estão do mesmo lado. Vou fazer a mesma coisa agora lá para o H. Ó. O segundo ligante do carbono é o H, do primeiro carbono. E o segundo ligante do segundo carbono também é o H. E eles também estão do mesmo lado. Ah, professor, então por isso que você colocou aqui o cis. Foi.
Porque quando os ligantes estão do mesmo lado, é o isômero geométrico cis. No outro caso, é diferente. Ó. No primeiro carbono, eu tenho H aqui. No segundo carbono, eu tenho um H do outro lado. A mesma coisa vale para o cloro. No primeiro ligante, no primeiro carbono, o ligante cloro está aqui, ó. E no segundo carbono está aqui. Os ligantes estão em lados contrários. Consequentemente, quando os ligantes estão em lados contrários, em planos contrários, a gente fala que esse isômero geométrico aqui é do tipo trans. Eu acho que não temos que errar aqui nesses exemplos iniciais. Ligantes do mesmo lado é cis, ligantes em lados contrários é trans. O professor, eu não quero colocar cis, eu quero colocar o Z. Pode colocar. Ou você chama essa molécula aqui de cis de cloroeteno ou de Z de cloroeteno. Porque o Z é a mesma coisa do cis. Ou na outra molécula, se você não quiser falar que isso aqui é um trans de cloroeteno, fale que é o E de cloroeteno, que é a mesma coisa. Então, o cis é a mesma coisa, letra Z, e o trans é a mesma coisa da letra E. Tá? Fiquem à vontade. Eu chamo de cis ou Z, eu chamo de trans ou a letra E. Tá tudo valendo. E aí, galera, tá tranquilo aí por enquanto? Tá de boa, professor. Tá mais Tranquilo. fácil que ganhar a gincana, não tá? Tá moleza. Vamos Professor, agora. Fala. falando da gincana, que dia que vai ser a revanche? Tem que marcar a revanche, né? Porque a equipe vermelha ela não conseguiu ganhar da equipe azul, né? Ela até tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu. A equipe azul deu uma virada sensacional. Vamos marcar essa gincana aí, vai dar certo. Quem sabe na revisão da prova é outra gincana. Pode ser, hein? A revisão em forma de gincana. A revanche. Pode ser. Outros exemplos, ó. Agora as coisas vão mudar. Quer ver por quê? Olha só. Essa molécula aqui não tem nada a ver com a outra, tá? Nada a ver. Deixa eu só que chegou mais um aluno aqui. Amanda Santiago, ela tinha saído? Ué, Amanda duas vezes? Boa noite, Amanda. Não tô entendendo isso aqui não, mas tudo bem. Tem duas Amanda aqui na sala. O meu time está doido. Então tá. Vamos lá de novo. Terceiro exemplo, tá? Terceiro exemplo. Esse exemplo aqui é diferente do outro, tá? Eu só coloquei na mesma tela, mas um não é igual ao outro. Tá bom. Chegou mais um aluno aqui. Peraí, tem que admitir ele aqui. Ué, Amanda de novo? Boa noite, Amanda. Vamos lá, ó. Eu tenho esse terceiro exemplo aqui, tá? Terceiro exemplo. Qual que é a pergunta que eu faço para vocês? Eu vou até colocar a pergunta aqui. Eu tirei a pergunta. Opa, mas eu vou colocar de novo. A pergunta é a seguinte. Eu quero saber se esse composto é o isômero cis ou o isômero trans. Essa é a pergunta. Eu te dei uma molécula, eu te dei essa molécula aqui, e eu quero saber se essa molécula seria um isômero cis ou um isômero trans.
Alguém pode me responder se essa molécula aqui Professor, é um cis ou trans? Fala. eu acho que seria cis. De olhar, assim. Quem falou? Helder. Helder, você quer apostar? Não, professor. Quero não. Não? Tá bom. Tá bom, vamos ver isso aqui, viu? Vamos ver. Damasceno, qual que é a sua opinião? Se é cis ou trans? É, porque olha só, essa molécula aqui, ela apresenta isomeria geométrica com uma outra. Só que a outra eu não desenhei aqui para você, eu desenhei só uma. A outra eu não desenhei. Aqui em cima eu desenhei o cis e desenhei o trans. Aqui também eu fiz isso. Aqui embaixo eu fiz diferente. Eu desenhei aqui ou o cis ou o trans. Esse isômero aqui, que apresenta uma ligação dupla entre carbonos, isso aqui é um isômero geométrico com a outra molécula, que eu não mostrei a outra. Isso aqui é cis ou é trans? O carbono está aqui. Esse aqui é um carbono, então analise ele. E esse aqui é o outro carbono. E eu tenho uma ligação dupla entre eles. Então, isso aqui é uma molécula que apresenta isomeria geométrica. Uma ligação dupla entre carbonos. Perfeito. É o cis ou é o trans? Seria cis? Pera. Quer apostar? Essa aqui vocês estão chutando. Sabe por que vocês estão chutando? Porque nos exemplos anteriores foi mais fácil. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho dois ligantes que são iguais. No carbono de cima eu tenho um ligante cloro e no carbono de baixo também. Então você compara o que é igual e você vê se eles estão para o mesmo lado ou não. Só que Professor, aqui, se você não fala, tem alguma coisa a ver do cloro e do flúor aí eles serem gasosos? não, porque o flúor sozinho é um átomo, então ele não é gás. E o cloro sozinho é um átomo, ele também não é gás. Talvez o Professor, cloro fala. já que os elementos são diferentes, então olharia tipo na tabela periódica para ver em questão de família. Quem Tá falou? certo? Helder. Quem falou? Hilder, você quase acertou. Você quase acertou. Foi esse pensamento Porque que eu tive aqui. foi. Presta atenção, gente. A diferença desse exemplo para os exemplos de cima é que nos exemplos de cima eu tenho dois ligantes somente. Eu tenho 4 ligantes no total e eu tenho 2 que são iguais e outros 2 que são iguais. Então, se eu fizer uma análise aqui das moléculas de cima, eu só tenho 2 ligantes diferentes. Aqui no primeiro exemplo é só o ligante H e o ligante COH, e no outro exemplo eu só tenho H e cloro. Aí ficou fácil de você comparar. Só que aqui embaixo, se você notar, aqui eu não tenho 2 ligantes diferentes. Aqui os 4 são diferentes. Eu vou comparar quem com quem? Aqui em cima eu comparava cloro com cloro, H com H, H com H,
COH com COH. Aqui eu não tenho como comparar. Eu vou comparar quem? O H com F? Eu vou comparar o H com cloro? Quem que eu vou comparar? Aqui ficou difícil. Mas não ficou, não. Por que não ficou? Porque o professor foi bonzinho. Aqui do lado, eu dei a dica para vocês. Toda vez que você encontrar uma isomeria geométrica onde os 4 ligantes são diferentes, o raciocínio para você saber quem é o cis ou quem é o trans está aqui do lado. Tem a ver com a letra Z. Só que essa letra Z não é o sinônimo de cis. Essa letra Z aqui, que eu quero falar para vocês, esse Z é o número atômico do átomo. Então, quando você encontrar os 4 ligantes diferentes, você tem que olhar o número atômico dos átomos. E onde que você encontra o número atômico? Na tabela periódica. Então vamos lá, vamos tentar encontrar, quer ver? Se você pegar a sua tabela agora nesse momento, se você tiver com a sua tabela, você pode encontrar aí e confirmar o que eu vou falar. Se você pega a minha tabela, não sei se você tem a minha ou não, mas a minha tabela é assim. Tem um quadradinho, tem o átomo no meio, aí dentro do quadradinho, em cima, tem um número. Então, na minha tabela, o número que está em cima é o número atômico. E se você pegar na tabela aí, o número atômico do bromo, se eu não me engano, é 35. Confirmem para mim, gente, se é 35 mesmo. Eu não estou com a tabela aqui. Confiram. Deixa eu abrir aqui a minha tabela, mas eu acho que é 35. Abriram a de vocês aí? Conseguiram enxergar o número? O número atômico? Conseguiram enxergar ele? 35? Confirmaram? Professor, não sei nem onde está minha tabela, né? Pode falar assim. Ó, tô com a tabela aqui, deixa eu só confirmar. Acertei, ó. Eu acertei. Em cima do bromo tem o número 35. Acertei, tô bom de memória. Vou fazer a mesma coisa para o F. Se eu não me engano, o número atômico do F é 9. Se eu não me engano, posso estar enganado, hein? Confiram para mim. Opa, que 9 feio, hein? Que 9 horroroso. Aí, deixa eu escrever um 9 bonito aqui. Tentar. Então, em cima do flúor, tem o número 9. Então, o número atômico do flúor é 9. Do H é fácil. Nossa, que letra horrorosa. O número atômico do H é 1. Então, é 1. E o do cloro, eu acho que é 17. Confiram aí para mim, para eu não olhar na minha tabela. Conferiram aí, gente, os números atômicos? 35 para o bromo, 9 para o flúor, 1 para o H e 17 para o cloro. Confirmaram aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Sim. Sim? Então tá. Então, a sua análise é em cima desses números. Eu vou primeiro olhar o carbono de azul. Carbono de azul.
que é esse primeiro aqui, ó. Eu vou olhar para ele. O bromo é 35, que é o seu número atômico. E o H é 1. Qual número atômico é maior? 35 ou 1? É o 35. Então, entre esse carbono de azul aqui, quem tem um número atômico maior é o bromo. Lá no carbono de verde, eu vou comparar o número atômico do flúor com o do cloro. Quem tem o maior número atômico? O cloro, que é 17. Então, você compara, quando os ligantes forem diferentes, os números atômicos. Então, você compara no primeiro carbono o número atômico do átomo maior e no outro carbono o número atômico do átomo maior. E a mesma coisa para os átomos que têm número atômico menor. Então, olha só no carbono de azul. Quem tem número atômico maior, bromo ou H? É o bromo. No carbono de verde, quem tem o maior número atômico? O cloro. Então, qual é a posição deles? Estão do mesmo lado ou estão em lados opostos? Em lados opostos. A mesma coisa você faz para o H e para o F. Ó. No carbono de azul, quem tem o menor número atômico? É o H. E no carbono de verde, quem tem o menor número atômico? O flúor. Estão do mesmo lado? Não. Eles são lados opostos. Então, como os lados dos ligantes são opostos, eu posso falar com toda certeza que esse composto é o isômero trans. Ele é o isômero trans. Agora eu te faço uma pergunta. Quem seria o isômero cis? Se esse aqui é o trans, quem seria o cis? Conseguem desenhar ele? Eu vou desenhar aqui, tá? O isômero cis. Tentar, pelo menos. Aqui está a ligação dupla. Vai ser difícil desenhar, me perdoe aí, mas vou tentar me esforçar aqui. Aqui em cima o bromo. Aqui em cima o cloro. Aqui embaixo o flúor. E aqui embaixo o H. Tá vendo que mudou agora? O cloro foi para cima e o flúor foi para baixo. Agora o bromo, que tem o maior número atômico no carbono azul, está do mesmo lado do cloro, que tem o maior número atômico no átomo de carbono verde. Então esse aqui, eu não cobrei, eu não falei nada, mas por curiosidade, é o isômero cis. Tá? Mas eu vou até apagar porque não é a questão e para você não confundir. Mas entenderam por que esse aqui é o isômero trans? Porque os ligantes... Professor, Fala. mas eu errei, mas eu fui no caminho, né? Você foi, só que Mais ou você errou, você falou a palavra família. Na verdade, a palavra não é a família, a palavra é o número atômico. Você foi no caminho. Tá de parabéns, Deus. Tá de parabéns. Só não merece chocolate porque não ganhou a gincana. Mas vai ter revanche. Não, mas vai ter a revanche. Vai ter. Galera, vocês entenderam porque isso aqui é isômero trans? Acho que entenderam, né? Eu vou aqui, então, para o exemplo do lado, para você me falar. Eu tenho aqui 2 carbonos, tá? E eu tenho uma ligação dupla entre eles. Então, isso aqui é um exemplo de isomeria geométrica. Eu vou começar pelo carbono da esquerda, tá? Tem um H, o número atômico é 1, e eu tenho o bromo. O bromo você já sabe, né? O número atômico é 35. Lá no outro carbono, você tem o cloro, que inclusive aqui está errado, né?
Não é 16. Então, de onde tirei essa informação aqui, colocaram errado. O cloro, o número atômico é 17. E aqui, você sempre olha o do lado, tá? Quem está ligado no carbono da dupla é o C, não é o H. O número atômico do C é 6. Então você tem no carbono da esquerda o bromo, que tem o maior número atômico, e no carbono da direita tem um cloro, que tem o maior número atômico também. Eles estão no mesmo lado ou lados opostos? Estão em lados opostos. Assim como o H, que tem o menor número atômico no carbono da esquerda, está em lados opostos com o carbono, que tem o menor número atômico no carbono da direita. Então, isso aqui é um exemplo claro de isomeria. Difícil escrever com o mouse. Trans. Também. Porque os ligantes estão em lados opostos. Então, aqui é importante você olhar o número atômico, tá? Quando os ligantes forem diferentes, olhe o número atômico. Os maiores para o mesmo lado é cis. Os maiores para lados opostos é trans. E acabou. Dito isso, eu tenho essa molécula aqui, ó. Ela apresenta isomeria geométrica. Por quê, professor? Porque você enxerga uma ligação dupla entre carbonos. Se tiver uma ligação dupla entre carbonos, é um tipo de isomeria geométrica. A pergunta é cis ou é trans? Aí é com vocês. O que vocês É acham? 6. É 6. Quem falou? Quem falou foi o Davi? Quer Isso. apostar, Davi? Quer apostar? Não, mas é. É? É? Eu acredito que Alguém? sim, né? Professor, O flúor tem 9, Pro- o cloro tem 17, o hidrogênio 1 e o carbono 6. Não é trans, não? Alguém discorda do Davi? Ele não, fala que... Hã? concordo com o Davi. O Davi acertou. Quer ver, ó? Os 4 ligantes, eu vou até circular, ó. Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, quando os 4 ligantes são diferentes, vá buscar os números atômicos. O H é 1, o F é 9, o cloro é 17, e esse carbono, porque é esse carbono que está ligado no carbono da ligação dupla, é esse carbono, número atômico é 6. Então agora é só você comparar. No carbono da esquerda, quem tem o maior número atômico? É esse carbono que faz parte desse grupo. No carbono da direita, quem tem o maior número atômico? É o cloro. Esse grupo e esse grupo estão do mesmo lado. Então aqui, sem sombra de dúvida, isso aqui é um exemplo. Nossa, o que é isso? Isso aqui é um exemplo. Deixa eu apagar porque é muito feio. Isso aqui é um exemplo de isômero cis. Porque os números atômicos maiores dos carbonos que estão fazendo a ligação dupla estão para o mesmo lado. Assim como os menores também estão para o mesmo lado, tá vendo? Ou você compara maior com maior, ou menor com menor, dá na mesma.
Eu sempre comparo os maiores porque a regra fala dos maiores, mas comparar o maior com o maior ou o menor com o menor é consequência, né? Beleza, né, gente? Eu acho que por enquanto tá tudo tranquilo, isomeria geométrica. De compostos abertos, eu não falei de composto fechado ainda. Aqui tem um outro exemplo. Deixa eu tirar aqui para não dar dica. A pergunta é a seguinte. Espera aí. Esse composto aqui é diferente do outro, tá? Eu quero saber se esse aqui é o isômero cis ou o isômero trans. E alguém pode me falar? Percebam que aqui, Ele é cis também, professor. percebam aqui que você tem aqui que você não tem 4 ligantes diferentes, mas você tem 3. Então, quando você tem 3 ou quando você tem 4, o raciocínio é o mesmo. Então, olha só. Vou grifar aqui. Esse carbono faz parte da dupla e esse também faz parte da dupla. Então, vou analisar aqui, ó. Vou analisar aqui. Deixa eu pegar outra cor. Aí, aqui. Esse H, número atômico é 1. Esse C, número atômico 6. Esse C, que faz parte do outro carbono, é 6. E esse carbono aqui, que está ligado lá no carbono da dupla, também é 6. Então, eu tenho aqui esses 4 grupos, tá? Esse, aquele lá que eu já marquei, e esse aqui de baixo. O Davi fala que é cis. Alguém discorda dele? Sabe por Eu quê só que... acho que tá muito fácil para ser verdade. Ué, mas sempre é fácil, Nicole. Muito fácil. Só que aqui eu ficaria em dúvida. E eu vou te falar qual é a minha dúvida. Se eu fosse aluno, né? Eu olho aqui para o carbono da esquerda, que é esse aqui, ó. Esse carbono. Eu tenho o primeiro ligante, número atômico 1. Segundo ligante, carbono, número atômico 6. É o carbono, tá? Não é os H, é o carbono. Quem é maior é o 6. Então agora vamos encontrar o maior do outro lado. Professor, Fala. não pode ser cis e trans ao mesmo tempo, não? Não, não, não. Ficaria melhor. Não pode. Não pode. Ou é cis ou é trans. O trans ou o cis, né? Você pode desenhar uma outra molécula. Então, se você falar que isso aqui é o cis, eu consigo desenhar o trans. E vice-versa. Não pode ter cis e trans ao mesmo tempo, não. Ou é cis ou é trans. E o que ele é? Quer apostar, Davi? Não, vou apostar não. Quem acha que é cis? Quem vai com Davi? Quem acha que esse composto é isômero geométrico cis? Quem acha? Sabe por quê? Qual que é a dúvida? Porque no carbono de cá, os números atômicos são iguais, ó, 6 e 6. E aí, professor, são iguais? E aí, como é que eu faço? Quem me dá uma ideia? Quem me dá uma saída? Alguém me dá uma saída? Os hidrogênios? Aí
Agora é a sacada do negócio. Esse carbono aqui está ligado diretamente no carbono da dupla. Número atômico 6. Tá? Esse carbono aqui está ligado diretamente no mesmo carbono da dupla. Número atômico 6. Quem desempata aqui? Esse carboninho aqui está ligado a 3Hs. E todo mundo sabe que 3Hs, os números atômicos deles, cada um vale 1. É o menor que tem, é o dele. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 2Hs que estão escondidos. Lá está ligado a 3, tá vendo? Aqui está ligado a 2Hs que estão escondidos, que tem o mesmo número atômico de 1, só que a diferença é que além desses 2Hs que esse carboninho está ligado, ele está ligado em um outro C. Então, tem que comparar. Lá em cima, eu tenho 3Hs. Cada um vale 1. Aqui embaixo, eu tenho 2Hs e eu tenho um C. E aí, respondi sua pergunta? Porque o número atômico do C é 6. Aqui eu tenho 2Hs, né? Que estão escondidos. H em cima, tanto faz, né? E H embaixo. Então, a diferença do C de cima para o C de baixo é que o C de cima tem 3Hs ligados nesse C e aqui eu só tenho 2. Então, a diferença está em um H de cima e em um carbono de baixo. Então, esse grupo aqui tem mais prioridade do que o grupo de cima, por causa desse carbono. Então, um desempate, você vai andando para o lado. Então, quem desempatou? Esse carbono aqui de baixo. Então, você compara o CH3 com esse grupo e o CH3 de cima com o H. Eles estão do mesmo lado. Então, isso aqui é o isômero cis. Então, o desempate foi nos Hs, hein? Lá em cima eu tenho 3Hs. Fala. Professor, igual o senhor olhou aí, né, a questão dos H, né, dos hidrogênios. Mas depois o senhor chegou até o carbono aí, né, com H3. Então, assim, a gente vai chegando a fundo na ramificação para desempatar. Vai. Sabe por quê? Bom, Porque olha só. Mas com todos, vamos supor, se eu tiver ligado com outro átomo de flúor ou não sei, de sódio ou alguma coisa assim? Sim. Os desempates vão indo para os átomos subsequentes. Porque olha só. Tá vendo aqui o CH3? Eu vou desmembrar. H1, H2, H3. Eu desmembrei. Aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo, Davi, esse carbono aqui, que é o meu foco, esse é o meu foco. E esse aqui é o meu foco. Eu também desmembrei. Um H para cima, empatou com um H. Um H para baixo, empatou com outro H. O desempate é que nesse carbono aqui de cima, eu tenho mais um H ligado. E nesse carbono aqui de baixo, eu tenho mais um C ligado. Então o desempate foi no último, ó. Eu vou comparar esse H com esse C. Porque os outros dois empataram. E o número atômico do C é maior que o número atômico do H. Então o desempate... Eu não vou fazer isso com vocês, né? Eu não vou ficar... Seria muita maldade do professor, muita maldade, eu ficar fazendo que você fique fazendo uma leitura até o final. Eu não vou fazer isso, mas eu posso fazer assim, ó, pegar um carboninho do lado, coisa básica.
Mas o importante é você saber como é que você desempatou o processo. Então, o desempate foi no carbono com o H de cima. Então, o desempate foi esse carbono aqui com o H de cima. Entendeu, Davi? Sim, só mais uma dúvida aqui. Fala. A gente estava desempatando com o de cima, certo? Só que não seria com o do lado, porque o que me daria uma outra opção seria o H3, o CH3, né? H3C aí. Que Não, mas talvez. esse H3 já está ligado no C. O C vem antes. Não, o do lado aqui, Esse do início do carbono, tem o H1, aqui, aí embaixo, outra ligação. mas não pode, porque o carbono faz 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Não tem mais H aqui. Do outro, professor, do outro lado da cadeia. Do outro lado, É. aqui, Isso. Porque assim, o outro tava, para mim saber se era cis ou trans, esse aqui que tava incomodando, certo? não, mas você sempre compara os ligantes de cada carbono. Então eu comparo o quê? Qual que é a minha comparação? Primeiro eu vejo esse. Eu comparo esse aqui, ó. Esse aqui, nesse carbono, quem tem o maior número atômico é o carbono. Então, esse aqui é que tem prioridade. Nesse carbono. Agora eu vou para o outro. Aí lá no outro carbono, a comparação não são com os dois que estão nesse. É com os dois que estão ligados a ele. Então é carbono por carbono. Nesse carbono aqui eu comparo o quê? Esse H com H3C. Defino quem manda mais. Quem manda mais é quem tem maior número atômico. Então é o C. No outro carbono também eu vou definir quem é que manda mais, o grupo de cima ou o grupo de baixo? É o grupo de baixo. Então, se os dois mandam mais e estão do mesmo lado, é cis. Você não pode comparar os 4 ao mesmo tempo, você compara sempre o par. Entendeu? Sim, ok, deu certinho aqui, entendi. Eu entendi. Porque você está pensando em comparar os 4 ao mesmo tempo? Não. Você pega um carbono, define quem manda. Pega outro carbono, define quem manda. Aí você junta, mesmo lado cis, lados opostos trans. Tá? Ok, obrigado. Tá bom. De nada. Pode perguntar. Fala. Aí, nesse caso, o senhor ligou o cis na horizontal, né? Mesmo lado, é. Uhum. Eu poderia fazer na vertical também, porque dá no mesmo? Na vertical? Não, mas na vertical você fala onde? Aqui? Peraí. Deixa eu pegar aqui o apontador. Você fala aqui? Não, por exemplo, o H com H3C. Aqui? Isso. Não, você sempre compara os ligantes dos dois carbonos, não os ligantes ligados no mesmo carbono. Você compara o ligante de um com o ligante do outro. Uhum. Entendeu? Então, tem que fazer a comparação com os ligantes do carbono diferente, né? Isso. A comparação sempre é feita com os ligantes dos carbonos diferentes. Eu pego um carbono, escolho o que tem prioridade. Pego outro carbono, escolho quem tem prioridade. Entendi. E eu vou analisar. Obrigada. De nada. Acho que foi a Gabriela ou foi a Santiago? Thalita. Aline? Thalita. Ah, tá. Nossa Senhora. Confundi. Desculpa, Thalita.
Confundi sua voz com a Gabriela ou com a Amanda. Tá bom. Esse aqui, gente, é o isômero cis ou o isômero trans? Esse é outro exemplo aqui. De cara. Quem vai falar? Nicole. Nicole, isso aqui é o isômero cis ou o isômero trans? Calma, professor. Mas eu tô calmo. Eu acho que é cis. Quer apostar? Não, não aposto mais nada com o senhor esse período. Sua medrosa. Alguém concorda Eu com a sou Nicole ou mesmo. discorda? Medrosa. Alguém discorda? Alguém concorda? Discordam, concordam com ela? É cis? Ela falou que é cis. Concordam? Concorda, Davi? Professor, só para causar discórdia, né? Eu vou falar que é trans. Eu também, Davi. Eu também vou concordar com você e vou falar que é trans. Quer ver por quê? Eu também posso estar errado, né? Vamos fazer aqui, ó. Primeiro eu vou olhar o carbono da esquerda, tá? Eu vou comparar esse ligante com esse ligante. Quem tem mais prioridade? O ligante de cima ou o ligante de baixo? Ó, aqui é um carbono, tá? Aqui também é um carbono lá em cima. Só que nesse carbono lá de cima, eu tenho 3 Hs. Nesse aqui de baixo, eu tenho 2 Hs que estão escondidos e tem um C, ó. Então esse ligante aqui embaixo tem prioridade sobre o de cima. Agora é o outro lado, ó. Eu tenho esse ligante aqui, que é o OH, e o outro ligante é o H. Primeiro, você vai para o O, porque o O está ligado no carbono da dupla. O número atômico do O, se eu não me engano, é 8. E o do H é 1. Então, quem tem prioridade no carbono da direita é o ligante OH, por causa do O. Então, onde estão os ligantes que mandam mais? No mesmo lado ou em lados opostos? Em lados opostos, tá vendo? O OH está do lado oposto ao ligante que manda do outro lado. Então, isso aqui é um exemplo do isômero trans. Tá? Entendeu, Nicole? Entendi, professor. Tá aí mais um exemplo de o porquê que eu não aposto. Porque eu olhei e eu não pensei que aquela do número atômico do H, eu só olhei o carbono. Ah, tá, entendi. Ah, entendi. Tá. Tudo bem, pode apostar quando você quiser, tá? Fica à vontade. Beleza. Aqui, outro exemplo. Primeira pergunta que eu faço. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Vou pegar a caneta aqui e eu vou circular. Eu tenho aqui esses dois compostos, tá? Quem é o cis e quem é o danado do trans? Vocês conseguem ver isso aqui? Quem é o cis e quem é o trans? Os carbonos da dupla são esses aqui, ó. Carbono da dupla, carbono da... Aqui tem dupla, mas não está entre carbonos, hein? Carbono da dupla, carbono da dupla. Quem é o cis e quem é o trans? Alguém pode me falar? Ninguém?
Eu vou chutar mais uma vez na compulsão que o da direita é o cis. Quer apostar? Não, professor, eu já tô em dúvida aqui da minha resposta, mas vai permanecer essa daí mesmo. Tá bom. Alguém discorda dela? Damasceno, Thalita, Santiago, Helder, Carlos Eduardo. Alguém discorda? Alguém concorda? Me falem alguma coisa. O que vocês acham? Pode falar, gente. Tem como piorar mais, professor? Tem como piorar mais. Mas aqui é porque vocês não estão observando. Eu vou ajudar vocês, ó. Vou ajudar. Esse carbono aqui, onde está o apontador, ele faz uma ligação para cima e duas ligações para baixo. Para 4, falta uma ligação. E essa ligação que falta, todo mundo sabe com quem é. É com um H. O H está aqui. Esse carbono de baixo aqui, ele faz duas ligações para cima e uma ligação para baixo. Para 4, falta uma ligação também. Com quem é essa ligação? É com o H que está escondido. Agora é só você comparar os ligantes dos carbonos. Eu vou olhar primeiro para o carbono de cima. Eu tenho dois ligantes, né? Eu tenho um H e eu tenho esse grupo. Quem é que manda? O H ou o outro grupo? Quem é que está mandando? Quem tem prioridade? Outro grupo? Ó, Por quê? maior o Não número sei, atômico. professor, eu acho que é. Porque o número atômico do H é 1. E aqui tem um carboninho, né? O número atômico do carbono é 6. Então, esse primeiro grupo aqui, esse grandão, tem prioridade sobre o H. Agora, comparar lá o outro carbono, ó. Eu tenho o mesmo grupo e eu tenho o mesmo H. Ó, os grupos que têm maior prioridade estão para o mesmo lado. E os grupos que têm menor prioridade também estão para o mesmo lado. Então, esse aqui, sem dúvida nenhuma, é o isômero cis. Se esse é o cis, o outro só pode ser o trans. Mas cadê, professor? Não estou vendo o trans. Tá sim. Esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui faz duas ligações para trás e uma para frente. Para 4, está faltando uma. Nossa, essa seta ficou feia, peraí. Deixa eu apagar aqui. Está faltando uma. E nesse carbono aqui também, ó, tá fazendo 3 para 4, tá faltando uma. Isso aqui é o cis ou é o trans? Quando eu pego esse carbono lá de cima, ó, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Esse carbono lá de cima, eu tenho esse grupo, esse ligante, e eu tenho esse ligante. Quem tem prioridade? O ligante de cima. Quando eu comparo com o carbono do lado, eu tenho esse ligante e eu tenho esse ligante. Quem está mandando? É esse aqui também, ó. Eles estão para o mesmo lado ou para lados opostos? Olha o H para você ver, ó. O H de um lado, o H do outro lado. Aqui também, ó, o grupo para um lado, um outro para o outro lado. Um para baixo, um para cima. Um para baixo, um para cima são lados opostos. Então, esse isômero aqui é o isômero trans. Tá vendo que fácil? Se um é o cis, o outro é o trans. Não tem como ter outra opção.
Entenderam, gente, aqui o raciocínio? Sim ou não? Então, esses aqui estão Sim. no mesmo, ó, mesmo, sim, mesmo lado cis, lados opostos trans. O professor não estou vendo lados opostos. Tá assim, ó. Um tá para baixo, ó. Esse aqui tá para baixo. Ó. Esse ligante está para baixo e outro está para cima. Os lados são opostos, tá? Então, isso aqui é um exemplo de ligante trans. E aí, gente? E aí, gente? Fala alguma coisa aí, vocês estão calados. Tá... Gente, sabe que horas já Por são? enquanto tá indo, né? Pega, pega seu relógio. Que horas são? 8h28. Tá vendo que a aula passou rápido? Tá quase acabando. A aula voou. Agora, para a gente encerrar, eu vou falar da segunda situação de isomeria geométrica, tá? Qual é a segunda situação? É em moléculas fechadas. Mas aqui, não tem o que errar. Não tem o que errar. Vou começar aqui por baixo, ó. Eu tenho essa molécula aqui e a pergunta é: quem é cis? Ah, eu já coloquei aqui, ó. Oh, meu Deus. Ah, não tem como. Peraí. Fecha o olho. Fecha o olho aí. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Aí, ninguém viu nada. Voltando. Quem é o cis e quem é o trans? Tá vendo que essas moléculas aqui são fechadas? Elas são fechadas. Agora é só você ver, ó. Onde que você vai ver? Nos carbonos. Esse carbono é um foco, porque ele te mostrou. E esse outro carbono é outro foco, tá vendo? Bem, eu olho para o carbono, mesma coisa. Nesse carbono aqui, quem é que está mandando? O cloro ou o H? É o cloro, porque o número atômico é maior. E no carbono de lá, quem que está mandando? É o carbono. Então, quem manda é o grupo CH3. Eles estão pro mesmo lado. Assim como os Hs estão pro mesmo lado. Então, esse aqui é um exemplo de isômero cis. Agora, o exemplo de baixo também está claro, ó. H para baixo, H para cima, lados opostos. O cloro para cima e o CH3 para baixo, lados opostos. Isômero trans. Tá vendo que o raciocínio é o mesmo? Só que ao invés de ter uma ligação dupla, tem uma cadeia fechada. Mas o raciocínio é o mesmo. Deu para entender, gente? Cadeia fechada? Ó, olha essa aqui. Professor, Fala. explique esse exemplo da cadeia fechada de novo, por favor, que não... Explico. Deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar. Ó, a pergunta é a seguinte. Eu tenho duas moléculas, tá? Eu quero saber quem é o cis e quem é o trans. Então eu olho aqui a mesma coisa, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Esse carbono da cadeia fechada eu marco. E o outro carbono de vermelho eu já marquei. Helder, te pergunto uma coisa. Nesse carbono verde, quem é que tá mandando? O cloro ou o H? Fala para mim. O cloro? O cloro, porque o número atômico dele é maior. O número atômico é 17. E o do H é 1. Então o cloro manda. Agora no carbono de lá, quem é que manda? O CH3 ou o H? CH3. Isso, por quê? Porque o carbono, o número atômico é 6,
e o H, número atômico é 1. Então, no carbono de lá, quem manda é o cloro. No carbono de cá, quem manda é o CH3. Eles estão no mesmo lado, tá vendo? No mesmo lado? Os dois para cima, cloro para cima, CH3 para cima. Estão para o mesmo lado. Então, é o isômero cis. Aqui embaixo, o cloro e o CH3 estão em lados opostos. Um para cima e um para baixo. Tá vendo? Cloro para cima, CH3 para baixo. Então, aqui embaixo é o isômero trans. Entendeu? Agora eu entendi. Obrigado. Beleza. De nada. Esse aqui, ó, cadeia fechada. Quem é o cis? Esse aqui é fácil, né? Bromo para baixo, bromo para baixo. Estão no mesmo lado. H para cima e H para cima estão no mesmo lado. É o isômero cis. No outro exemplo, bromo para baixo, bromo para cima. H para cima, H para baixo. Lados contrários. Isômero trans. Nesse aqui foi fácil. Agora, para a gente encerrar, e essa aqui? Quem é o cis e quem é o trans? Professor, Fala. cadê a ligação dupla desse exemplo? Como é que é? A ligação dupla, carbono, não tem. Ué. Não tem. Mas é porque você chegou depois, Helder. É porque eu expliquei o seguinte no começo da aula. Nós temos duas situações de isomeria geométrica. Ou ligação dupla entre carbonos, ou cadeia fechada. Aqui são exemplos de cadeia fechada, tá? Eu vou voltar aqui, porque você não viu, ó. Nós temos dois tipos de isomeria geométrica. Cadeias abertas com uma ligação dupla, que foi até agora o que nós vimos. Nós temos os casos também de cadeias fechadas. Ali é um exemplo de isomeria geométrica em cadeia fechada. Tá vendo? É outra situação, tá? Tô vendo, obrigado. De nada. Quem que é o cis, quem que é o trans aqui, gente, pra gente encerrar essa aula? Onde é que você olha? Nesse carbono e nesse carbono, não é? Então, eu vou comparar aqui, ó. Nesse carbono, eu tenho o ligante CH3 e o ligante H. Quem é que manda? É o CH3. Então, esse cara manda. Lá no outro carbono, a situação é a mesma. Quem é que manda? É o CH3 em cima do H. E aí? É o cis ou é o trans esse? Seis. É o cis. Mas por quê, professor? Porque quem está mandando aqui, ó, é o CH3, nesse carbono. Ele está para fora. No outro carbono, também está para fora. Se os dois estão para fora, eles estão no mesmo plano. Consequentemente, é o isômero cis. Se você olhar aqui os Hs, eles estão os dois para baixo. Também estão no mesmo plano. Então, aqui é um exemplo clássico do isômero cis. Agora falta conferir lá a outra molécula e ver se é o trans mesmo, né? Mesma coisa. O CH3 manda nesse carbono e o CH3 manda lá, é o ligante que manda no outro carbono. Por que eles são trans? Porque eles estão em planos diferentes. Um está para fora e o outro está para baixo.
E os Hs também, ó. Um tá para baixo, outro tá para fora. Os planos são diferentes. Os lados são diferentes. Então, esse aqui é um exemplo de isômero trans. Não tem dúvida, né? Pessoal, deu para entender a aula de hoje? Deu para entender, Teuto? A Teuto não quer responder hoje. A Teuto está nervosa. Amanda, Carlos, Davi, Gabriele, Damasceno, que não está falando Professor, nada. show de bola. Aula excelente. Deu para entender? Deu, professor. Então Sim. tá bom. Tranquilo. Gente, olha só. Sei na prova, né? Mas Professor, tudo Não, bem. tranquilo. professor, Tranquilo. Fala. melhor aula da semana. Ô, Rildo, eu vou te falar, viu? Vou te falar. O que que eu acho que vou ter que dar uma caixa de chocolate pra você também. Brincadeira, brincadeira. Gente, vocês participam das aulas, em todas as aulas? Eu acho que vocês participam de todas, né? Porque vocês são